Eu conheci uma mulher que ela tava desesperada pra poder ficar comigo. E aí ela tava fazendo de tudo pra poder ficar comigo. Me levava pra sair, me levava pra poder jantar, pagava tudo do bom e do melhor. Tinha muito dinheiro. E eu não tava entendendo por que ela tava investindo tanto em mim. Até que eu fui na casa dela. E aí eu entendi exatamente o que tava acontecendo. E eu tô até agora meio confuso. Porque eu falei pra ela que eu preciso pensar sobre essa situação. Eu tô meio confuso se eu termino com ela, se eu não termino, se isso é um problema ou o que que é. Nesse relato nós somos um macho machucado e essa história nem eu sei falar pra esse moço. Eu sou carioca. Estava eu um belo dia correndo na praia, fazendo o meu cardio no sol, quando do nada eu tropecei numa moça, assim, tropecei, né? Ela me atropelou, eu acho que ela deve ter me visto e me atropelou de propósito, e eu achei aquilo ali um charme. Ela era, assim, mais velha que eu, mas ela era muito bonita, muito bem cuidada, não sei o que, e ela veio com aquele jeitinho, desculpa, nossa, deixa eu te recompensar, vamos tomar uma água de coco, que não sei o que. E aí, como ela era muito bonita, eu achei aquilo ali engraçado, achei, tipo assim, nossa, pra frente, ela, mulher de atitude, eu topei, comecei a rir, ela foi me ganhando ali no riso, com aquela coisa, né, quando você vê rindo, você vai rindo, quando você vê, você tá sem roupa. Pois bem, comigo foi o contrário, que nesse relato nós somos um macho. Aí eu fui no casquezinho pra com ela pra gente tomar uma água de coco. E ali a gente começou a tomar uma água de coco e ela começou a conversar. E, gente, pensa num papo bom, um papo fluido, uma mulher assim linda, sabe, cheirosa, elegante. Aí ela começou a passar a mão na minha, assim, começou a rolar aquele clima, assim, nos primeiros minutos, menina, que eu fiquei assim, sem entender nada. Eu falei, gente, tá certo isso? Faço assim? Não tô entendendo. E aí ela pediu meu número, eu passei meu número. E ali, gente, a mulher começou a investir em mim como se eu fosse, assim, o melhor homem do mundo, sabe? Como se eu fosse o único homem da face da terra. Eu não tô me esculhambando também, não, porque eu sou um cara bonito, né? Eu sou um cara legal e tal, trabalho direitinho. Mas ela tava me tratando como se eu fosse, assim, o único pretendente, o melhor pretendente da face da terra da existência dela. Começou a me mandar mensagem todos os dias. E era bom, não era aquela mensagem chata, ela não era chata. Começou a me mandar mensagem o tempo todo, a gente começou a conversar e ela começou a me chamar pra poder sair. Eu ia sair, ela não deixava eu pagar a conta de jeito nenhum. Falava pra que dinheiro não era um problema, era ela que ia me buscar em casa, sabe? Ela falava pra mim, não, fica tranquila, eu quero que você se divirta comigo, eu quero que você queira estar comigo. Então a mulher começou assim, me dar um monte de presente, sabe? No nosso segundo encontro ela me deu um iPhone 17 Pro Max. Eu fiquei... Como assim? Do nada, ela levou de presente. Fiquei todo sem graça, tentei recusar de todas as formas, mas ela, não, quero que você aceite. Ela levou relógio de ouro, ela levou cordão, ela levou roupa, ela levou assim, tipo assim, um monte de coisa que eu comecei a ficar meio assustado com aquilo. E eu comecei a questionar ela, e ela falava que não, que era o jeito dela, que ela gostava de tratar assim as pessoas com qual ela se relacionava, ela tava solteira, né? Já tinha um tempo, parece que ela já tinha sido casada, se separou, era uma mulher que tinha muito dinheiro e tal, tinha empresas com o marido, acabou que eles dividiram tudo, deu tudo certo. Aí eu fiquei assim, comecei a ficar apaixonado por ela, porque a mulher tava investindo em mim com tudo, sabe? Até que ela resolveu me convidar pra poder ir na casa dela. Aí foi quando veio o problema que eu entendi tudo que tava acontecendo. Mas não foi a princípio, tá? Eu fui pra casa dela, conheci a casa dela, ela morava numa área muito nobre, um apartamento muito chique. Foi uma noite muito gostosa, a gente comeu, sabe? Jantamos. Na franfação nós nos dávamos muito bem. Era tudo assim, perfeito, era uma mulher perfeita. A gente tava bom demais, pra ser verdade. E aí eu passei a frequentar a casa dela desde aquela noite que ela me convidou. Ela me chamava o tempo todo, assim, aquela pessoa assim que queria resolver todos os meus problemas, meu, da minha família, todos, assim, ela queria resolver. E aí um belo dia, por um descuido dela, eu fui na casa dela, né? Como normalmente estava indo, já tava assim apaixonado, a gente já tava namorando, e eu comecei a ir na casa dela, e ela já tava jogando uma indireta pra eu ir morar com ela, porque ela sabia que eu morava sozinho, não sei o quê. Só que eu tava tentando fazer com que as coisas fossem